Boa noite, meus amados, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, confortando, consolando, nos fortalecendo na continuidade dessa jornada que ainda temos e estamos enfrentando em quarentena. Que o Senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, volte toda a sua atenção, quebrante seu coração na presença do Senhor, clamando a Ele para que Ele fale profundamente aos nossos corações na meditação da palavra dEle que teremos nesse momento. Bendito e santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós damos de graça, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem auxiliado. No Senhor nos sentimos protegidos, livres de todo mal, de toda peste. Bendito seja o Senhor que tem caminhado conosco pelo vale da sombra da morte, e nenhum mal nos tem atingido. Continua, Deus, protegendo não somente o teu povo, mas aqueles que ainda não te conhecem. Toda essa situação, ó Pai, de dor, de sofrimento, de perdas, de morte, possa, ó Deus, ser um instrumento, como eu tenho certeza que é, para que as pessoas possam se voltar para o Senhor, possam compreender a necessidade, a carência de cada um, quanto a confiar no Senhor, entregando as suas vidas completamente nas tuas mãos, reconhecendo o Senhor como o único e verdadeiro Deus de suas vidas, e a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Fala conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, e na celebração da Páscoa, possamos, ó Deus, compreender a ação do Senhor na história do teu povo, para que o teu povo viesse a compreender que o Senhor é um Deus que se importa, um Deus que ouve o nosso clamor, e um Deus que envia socorro e salvação para cada um de nós. Fala conosco, ó Deus, que o teu Santo Espírito traga luz aos nossos corações, ao nosso entendimento. Que possamos, ó Deus, não apenas ouvir a tua palavra, mas aplicá-la em nossas vidas. E é em oração que nós estamos nesse momento, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema da nossa mensagem é salvação para um povo sofredor e oprimido. Abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 20. Bastante leitura, mas nós vamos ler todo esse texto, não vamos expô-lo completamente, mas vamos tirar algumas lições importantes, fazermos algumas reflexões importantes sobre esse tema, salvação para um povo sofredor e oprimido. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel
irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Muito bem, meus queridos, eu gostaria de começar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta inicial para cada um de nós, para a nossa reflexão. Em momentos de sofrimento e opressão, será que ainda encontramos razões para celebrar? Que você possa fazer esta avaliação. Quando você está sofrendo, quando você está enfrentando momentos de lutas na sua vida, há em você motivos para celebrar qualquer coisa que seja? Quando você passa por um período de dor, quando alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua família, dentro do ambiente onde você convive, algo que aconteceu que entristeceu profundamente você, há em você razões, motivos para celebrar qualquer data que seja. Ainda na mesma pergunta, o que leva você a celebrar em situações adversas? No fundo do seu coração, quando você é levado, portanto, a celebrar, o que motiva você a festejar? O que faz com que você possa, talvez, esquecer momentaneamente as lutas, as adversidades, os momentos que fragilizaram você emocionalmente, o que leva você a deixar, por enquanto, as razões para chorar, para que você possa, então, se alegrar com outras pessoas. Meus queridos, hoje nós celebramos a Páscoa. E eu destaco
como uma data que, como tantas outras datas, mesmo apesar das adversidades que nós possamos enfrentar, como temos enfrentado nos dias atuais e durante toda a nossa vida, é uma data que jamais pode deixar, deve ser deixada de ser lembrada e celebrada. E aí, nós, ao olharmos o nosso texto, uma das ordens, um dos imperativos que vemos no texto e que podemos aprender acerca da permissão de Deus, do sofrimento, enquanto Deus está levando o seu povo, levando cada um de nós a passar e enfrentar por momentos de dor, de lutas, de provações, de opressão, de sofrimento. É o que diz a parte B dos versos de número 14 e 17. E o imperativo que encontramos nesses dois textos é que este dia, no caso a Páscoa, ela deve ser ou deveria ser celebrada, não é? Como um decreto perpétuo por todas as gerações. Meus queridos, nós não somos judeus, mas nós, assim como o povo judeu, nós somos também povo de Deus. Toda a história de dor, de luta, de sofrimento, de opressão, mas também de liberdade, de vitória vivida e desfrutada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, também retrata a mesma realidade que nós enfrentamos em nossas vidas no que diz respeito às lutas e no que diz respeito também às vitórias, porque nós cremos que elas vêm da mesma fonte. As lutas, as provações, como Tiago mesmo nos diz, como o apóstolo Pedro também nos diz, que as lutas cumprem um objetivo de Deus quanto ao seu povo. E quando enfrentamos as lutas, nós estamos passando por um teste, para que no final nós sejamos aprovados. E quando nós somos aprovados deste teste, nós recebemos vitória. E a vitória, ela vem de Deus. A vitória não é alcançada pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, pela nossa capacidade, mas ela vem do Senhor. Eu vejo, não apenas hoje, mas durante já algum tempo, um evangelho sendo pregado que parece afirmar que o povo de Deus está imune ao sofrimento e à opressão. Na mente dessas pessoas, desses líderes, o crente não passa por lutas na sua vida. Não fica doente, não passa por crises. Mas olhando para o texto e olhando para o tempo que estamos enfrentando nos dias atuais, nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós não estamos e, na verdade, nunca estaremos imunes a todo tipo de sofrimento e de angústia enquanto nós vivemos. A certeza da presença das lutas, das dificuldades, das adversidades, isso é uma certeza para todos nós. A opressão, ela vem de todos os lados. O sofrimento vem de todos os lados e procuram nos sufocar
e nos fazer esquecer de que Deus está presente, Deus nos vê e que de fato Ele se importa, se preocupa conosco e também é o Deus que provê a salvação. E quando entendemos salvação, precisamos entendê-la no aspecto de um alívio do sofrimento presente e também de um sofrimento futuro. Deus, se importando conosco, é o Deus que provê alívio para aqueles que nele confiam, que nele creem, que nele esperam. Como que esta realidade ela nos ataca atualmente, meus queridos? Nós, como nós já bem dissemos aqui, nós estamos passando por um período de sofrimento e de opressão por parte deste vírus. Eu destaco algumas coisas que temos enfrentado, porque ele tem, de fato, nos feito mudar completamente as nossas vidas, a nossa rotina. Vocês que têm filhos, sabem, então, que seus filhos estão já há algum tempo sem aula, estão tendo aulas por vídeo, alguns professores estão enviando ali as tarefas, as aulas estão sendo ministradas por vídeo. Muitos pais de família perderam os seus empregos, alguns entraram em férias coletivas, e nessas férias coletivas muitos vivem em insegurança quanto ao seu futuro profissional. É fato que todos nós precisamos mudar e avaliarmos os nossos hábitos de higiene, de proteção. Somos orientados, e certamente não todos, né, estão ali usando o álcool gel, estão usando as máscaras para sua proteção e para a proteção também de outras pessoas. Uma das coisas que mais tem mexido comigo, por exemplo, é que nós fomos privados do nosso contato físico com as outras pessoas, com pessoas que amamos. Nosso abraçar, o nosso estar juntos, os apertos de mão, esse tempo de contato, de convívio com os nossos irmãos em Cristo. Para mim tem sido muito difícil, não sei se você também tem sofrido com essa ausência dos nossos irmãos. Percebemos também uma crise econômica. Os nossos recursos estão se esgotando e também precisamos olhar para a economia do nosso país, como que ela também está sentindo e manifestando os reflexos de tudo isso, e infelizmente passando ou repassando isso para cada um de nós. Meus queridos, é um simples vírus, mas que é capaz de virar o mundo de pernas para o ar. E assim, o objetivo que ele tem é revelar a cada um de nós as limitações da nossa estrutura humana, independentemente da classe social, independente da fé, do credo, independente da sua raça, do seu nível intelectual, o vírus de fato é implacável e vai revelando a nossa vulnerabilidade, que nós estamos e que nós somos completamente dependentes e necessitados de Deus, da sua proteção e da salvação por parte dele. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, especificamente no livro dos Salmos, nós vemos no Salmo 116, versos de 1 a 4, a expressão de angústia, de sofrimento do salmista e o seu clamor a Deus por salvação. E ele diz assim: eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica.
Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, do inferno, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. E então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Perceba, meus irmãos, que é a expressão de alguém que reconhece quem Deus é. É a expressão e o reconhecimento de quem conhece quem Ele é. Em face a este sofrimento, esta opressão que ele sente, o salmista é levado a clamar ao único que pode trazer o alívio das suas dores. Ele clama a Deus por salvação, na certeza que, de fato, o Senhor é aquele que contempla a sua dor. É aquele que contempla a dor do seu povo, ouvindo o grito de socorro do seu povo. Não apenas ele é alguém que sabe que o ouve, mas ele sabe que Deus é aquele que ouve todos aqueles que a ele clamam, como o salmista mesmo clamou, livra-me, Senhor. Meus queridos, eu vejo esse tempo como um tempo de clamarmos. É um tempo de rogarmos a Deus por livramento e por alívio desta opressão que estamos vivendo. Como sempre, nós temos o costume de fazer para que possamos entender a nossa mensagem, o nosso objetivo, nós destacamos uma verdade central que permeia todo o texto, e é a seguinte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lembre-se, se você de repente não lembrar de toda a nossa mensagem, de todos os pontos, de todos os detalhes, não deixe de se lembrar pelo menos dessa verdade central que eu gostaria de destacar com vocês. O sofrimento e a opressão que enfrentamos nesta vida não devem jamais impedir de celebrarmos o presente de Deus, a salvação. O sofrimento e a opressão que enfrentamos nesta vida não devem jamais impedir de celebrarmos o presente de Deus, a salvação. Meus queridos, em meio a todo esta situação, este caos social que estamos vivendo na saúde, na economia, não deixe que esta situação possa tirar de você a possibilidade de reconhecer a presença, a soberania de Deus sobre toda essa situação. E que jamais você deixe de compreender que o Senhor deve ser valorizado, reconhecido, glorificado pelo presente da salvação. Não deixe de agradecer a Deus pela salvação. Não sei se você sabe do verdadeiro significado da Páscoa, mas Páscoa não é coelho, não são coelhos, não é o ovo de Páscoa, porque esta é a Páscoa da sociedade, de uma sociedade que tira o verdadeiro significado das coisas, das celebrações, para que seja uma celebração para que eles possam ganhar dinheiro. Então, o verdadeiro significado da Páscoa nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no texto base que nós lemos, e percebemos que o verdadeiro significado da celebração da Páscoa se encontra na manifestação da graça e da misericórdia de Deus em salvar e preservar o seu povo da condenação, da morte eterna, por meio do sacrifício de um Cordeiro perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então percebemos que a Páscoa retrata um presente dado a uma humanidade caída, condenada à morte. Portanto, meus queridos, é importante nós compreendermos que esse motivo central da celebração nesses tempos de sofrimento e de opressão fala sobre a vinda de um cordeiro perfeito para ser sacrificado no lugar dos pecadores condenados à morte. E nós percebemos nas Escrituras isso sendo reforçado. O simbolismo da morte de um animal apontar para a figura de um homem, de um Deus que se fez homem, se entregando em favor de pessoas que estavam condenadas à morte. São dois textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tito, capítulo 2, verso 11, e 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E 1 de Pedro 2, 24 diz assim: ele mesmo, no caso Jesus Cristo, nosso Cordeiro, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Tanto Pedro, na sua carta aqui a Tito, quanto o apóstolo Pedro nos traz a ideia, a figura de Cristo como aquele que se sacrificou em favor de cada um de nós, para que então deixássemos uma posição de condenados à morte para uma posição de livres, libertos, de vivos, a partir então do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas a pergunta que precisamos fazer diante desta graça recebida é quanto o valor que compreendemos desta obra salvífica. E eu entendo, meus queridos, que nós só vamos conseguir compreender o real valor desta obra na sua plenitude a partir de uma compreensão detalhada da condenação à morte em que nós nos encontramos. Ou seja, ninguém pode valorizar a salvação de Deus sem que compreenda antes o seu estado de condenado à morte. Como que nós vamos valorizar a salvação se não compreendemos a realidade de condenação? Romanos capítulo 3, verso 23 e o capítulo 6, verso 23 são textos conhecidos. E diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Continuando ainda, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A realidade de condenação e a realidade de salvação. O estado em que nós nos encontrávamos antes dessa manifestação da graça salvadora de Deus a cada um de nós. E o estado era um estado de sofrimento, de opressão, de uma realidade de morte. Como nós vemos no texto, no nosso texto base. Nós vemos um agente de sofrimento, vemos um agente de opressão que é a nação egípcia. E essa nação egípcia, ela começa então a mostrar ao povo de Deus por 430 anos que uma vida de escravidão e morte seria o salário deles. Nós precisamos olhar para esse texto e sabemos que tudo isso aponta para uma realidade que diz respeito à condição em que nós nos encontramos, como oprimidos, num estado de sofrimento, sem esperança. E nós vemos que este clamor do povo em agonia
É um clamor que chega até o altar de Deus, e Deus, como nós vemos no texto, dizendo que ele ouviu o clamor do povo e enviou um agente de salvação, de libertação, que no caso é Moisés. Mas não apenas ele envia esse agente de salvação e libertação, mas também envia um agente de juízo sobre a nação egípcia, que é o anjo da morte. O texto de Êxodo, capítulo 3, versos 9 e 10, faz com que nós possamos compreender que este clamor, como nós vimos também o clamor do salmista, nós vemos o povo, então, clamando a Deus por libertação e alívio do seu sofrimento. Êxodo 3, 9 e 10 diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus é o Deus que nos ouve. Ouve o nosso clamor, clame a Deus, que Ele está ouvindo o seu clamor. Meus queridos, nós temos diante de nós um texto base que retrata, portanto, os últimos detalhes preparativos para a libertação do povo de Deus do cativeiro de sofrimento e opressão no Egito. Nós vemos que o povo, enquanto recebe todas as orientações de Deus, é um povo que deve, então, aguardar a salvação e a libertação definitiva em quarentena. Enquanto Deus está exercendo o seu juízo sobre o Egito, o povo de Deus é orientado a ficar em suas casas, para que sejam então preservados do juízo de Deus. E os textos que eu gostaria de trabalhar com vocês brevemente são os textos dos versos de número 7 ao número 14. Eu quero lê-lo mais uma vez e depois tirarmos duas lições, duas observações importantes aqui nesses textos. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão uma carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando ouvir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor, celebrem como decreto perpétuo. Muito bem, nós temos esses versos de 7 a 14, trazendo para nós um resumo, no que diz respeito a apresentar duas coisas, duas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Primeiro, traz aqui para cada um de nós a responsabilidade do povo de Deus em quarentena. O que o povo de Deus deveria fazer ou não fazer enquanto estavam nas suas casas, portas trancadas, esperando que Deus pudesse, então, trazer a plena liberdade, a plena salvação para o seu povo. Eu destaco aqui que enquanto o povo, então, estava aguardando nas suas casas, sem poder sair,
eles deveriam, como nós vimos, sacrificar o cordeiro e dele se alimentar completamente. E em quarentena, o que mais nós fazemos é comer. Certamente, quando nós nos encontrarmos novamente, estaremos um pouco mais rechonchudos, um pouquinho mais gordos. E assim nós vamos poder abraçar o nosso irmão com um pouquinho mais de carne, não é? E nós vemos que o texto também nos traz um detalhe acerca do que o povo deveria fazer, como todos nós já sabemos da história, algo que traria um símbolo importantíssimo, que é o sangue do cordeiro sendo passado nos umbrais das portas das casas onde estava então acontecendo esta quarentena. E esse sangue do cordeiro, meus queridos, que foi, na verdade, passado nos umbrais das portas, ele deveria ser visto como uma identificação de que todos ali reconheciam antes de qualquer coisa as suas misérias, a sua carência de salvação e libertação por parte de Deus. Enquanto o povo de Deus está sendo privado da sua liberdade, eles estão em sua casa, eles já sofreram demais. Enquanto eles passavam o sangue nos umbrais das portas, eles deveriam trazer às suas mentes, à sua compreensão, uma consciência da sua estrutura, de que de fato eles são carentes, eles são necessitados, eles são limitados. Somente Deus pode agir em favor deles para trazer a verdadeira segurança, o verdadeiro alívio das dores, do sofrimento. Enquanto eles estavam ali participando da ceia, eles também deveriam se lembrar de todo o sofrimento, toda a angústia vivida por eles por mais de 4 séculos. Mas não apenas trazer, enquanto eles comiam, se alimentavam ali do pão sem fermento e das ervas amargas. Eles deveriam participar disso, mas também em grande expectativa da iminente ação libertadora e salvadora de Deus. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Nós não temos condições de eliminar isso das nossas vidas. Isso faz parte da nossa história. Enquanto nós trazemos isso à nossa memória, os momentos mais difíceis que vivemos em toda a nossa vida, precisamos lembrar disso enquanto nós esperamos e aguardamos o alívio de Deus, a salvação de Deus, o presente de Deus que vai fazer com que nós sejamos confortados, não somente naquele momento, mas em momentos futuros também. Essa ação divina em favor do povo, como nós vimos também no texto, ela deveria ser relembrada e celebrada como decreto perpétuo. Meus queridos, independente de qualquer situação opressora, qualquer agente de sofrimento futuro, o povo jamais deveria deixar de se lembrar e de celebrar os maravilhosos feitos do Senhor no passado. Trazer à memória o sofrimento é perceber como que Deus também esteve presente em nossas vidas. E o salmista, no Salmo 23, ele deixa isso muito bem claro, que a possibilidade de transitar pelo vale da sombra da morte faz com que nós possamos também saber que o Senhor, o nosso supremo e bendito pastor, não nos deixará. Não vamos deixar de passar pelo vale da sombra da morte. E o salmista não pede que ele o livre disso, mas ele clama ao Senhor para que caminhe com ele pelo vale da sombra da morte.
porque ele sabe que o supremo e bendito pastor não lhe faltará, o protegerá e o encaminhará a um lugar de paz e tranquilidade. O que o Senhor fez no passado serve de esperança para o futuro. A ação de Deus ontem faz com que nós possamos compreender que Deus é o mesmo ontem e hoje. A vitória que Ele nos concedeu ontem é a vitória que Ele nos concederá também amanhã. O segundo ponto de destaque nesse texto que eu gostaria de compartilhar, o primeiro foi compreender a responsabilidade do povo enquanto eles estavam em quarentena. O que precisaria ser feito e o que eles não poderiam fazer. Então, são responsabilidades que nós precisamos cumprir enquanto aguardamos a ação de Deus. E o segundo ponto é a compreensão da ação de Deus em preservar e salvar o seu povo do sofrimento e opressão. O homem cumpre a sua parte e Deus cumpre a parte dele. E o que nós podemos perceber no texto? A ordem de Deus, meus irmãos, para o povo de Israel tem o objetivo de preservação do juízo. E é um juízo que seria derramado completamente nesta nação egípcia. O Senhor deseja preservar o seu povo desta ação de juízo. Nós vemos mais uma vez que o sangue nos umbrais simboliza uma garantia divina de preservação do juízo que viria sobre o agente de escravidão, opressão e de sofrimento. Aquelas casas que estavam, então, com o sangue do Cordeiro passado nos seus umbrais, seria um livramento, ou essa possibilidade de identificar as casas que seriam preservadas por Deus do seu juízo. Então, precisamos entender que essa quarentena, ela visa a preservação do juízo divino. E trazemos isso também para os nossos dias. Enquanto Deus ontem, nesta história do Egito e do seu povo, o Egito como uma ação opressora, um agente de sofrimento para o seu povo, Deus ordena o seu povo que fique nas suas casas e possam identificar as suas casas com o sangue do Cordeiro. Nós vemos que o Senhor, enquanto guarda o seu povo dentro das suas casas, está visando preservar o seu povo de um juízo que está sendo derramado sobre a nação. Mas o nosso Deus também é um Deus que traz promessas. E essa promessa de Deus para o seu povo, quando Deus ouve o clamor do seu povo e envia um agente de libertação, a promessa se encontra em Gênesis capítulo 3, no verso 8, a parte B. E diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. O objetivo de livrar e salvar o seu povo é tirar o seu povo de um ambiente de sofrimento, de dor e de opressão e levá-los para um lugar de paz, de libertação, onde todos ali estavam ou estariam desfrutando das bênçãos do Senhor. Mas um detalhe que percebemos no texto, que na participação da Páscoa, aqui da ceia do Senhor, o povo deveria participar deste momento com uma atitude de vigilância, comer essa ceia apressadamente, porque após o juízo de Deus vem a libertação e a salvação do seu povo. Deus vem numa hora em que o povo precisaria estar preparado para esta vinda. Então, essa vinda do Senhor para nos libertar e salvar, ela deve ser aguardada com grande expectativa e preparação.
E a pergunta é: será que eu e você estamos preparados para a vinda do Senhor? Será que aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Salvador? O povo precisava estar, como nós vimos no verso de número 11, né? Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Enquanto Deus exerce o seu juízo sobre a nação egípcia, o povo de Deus precisa estar preparado para o livramento deste juízo e para a salvação na vinda do nosso resgatador. Para concluirmos a nossa mensagem, nós vimos que a celebração da Páscoa nos ensina duas realidades. A primeira, sobre condenação. Fala sobre dor, fala sobre sofrimento, fala sobre opressão e sobre morte. Não podemos desconsiderar esta realidade na vida humana, como nós lemos no texto de Romanos. A morte é o salário do pecado. E há uma realidade de condenação sobre aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E a segunda realidade é a realidade de salvação, para aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, que é uma realidade de paz, de liberdade, de felicidade, de salvação e de vida eterna. Portanto, meus queridos, celebrar a Páscoa do Senhor é celebrarmos a vida, porque Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz, ele é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Não podemos encerrar esta mensagem sem avaliarmos se de fato Cristo é o nosso Cordeiro. Se nós reconhecemos o seu sacrifício por cada um de nós e a Ele entregamos as nossas vidas. E se você ainda não tomou ainda essa decisão, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que você possa fazer nesse momento. Reconheça a sua realidade de condenado, a morte, a total separação de Deus e da sua glória. Mas reconheça que, enquanto o salário do pecado é a morte, reconheça que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Deus, bendito seja o Senhor por esta mensagem, que fala sobre a graça, a misericórdia do Senhor sendo manifesta na história do seu povo, como foi na história do povo de Israel, mas também aponta para a vinda do Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo, para ser o nosso Cordeiro, morrer e se sacrificar de forma substitutiva, substituindo a nós, porque a cruz era nossa, a morte era o nosso salário, mas ele se entregou por nós, fazendo com que esta dívida ela fosse paga, e nós pudéssemos ser salvos pela fé em Cristo, termos a garantia de que a morte, como nós vemos nas Escrituras, ela é vencida. E nós vencemos a morte eterna pela vida que de Cristo recebemos, a vida eterna. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos a Deus pela manifestação do seu amor ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Cuide, ó Deus, de cada pessoa que nos
vê e nos ouve. Abençoa-os e leva-os a essa compreensão, para que possam esperar a manifestação da plena libertação e vitória para as suas vidas. Bendito seja o Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.